Meus amigos, um grande abraço para todos vocês desde a Venezuela do Sul. Segundo parte da mídia internacional, principalmente vindo aí de fontes de jornais italianos, há algumas horas o cardeal favorito, mais badalado, aquele que se diz que é o favorito a se tornar papa, o Pietro Parolin, italiano, braço direito do Francisco, não é? O principal diplomata do Francisco, um homem muito chegado ao Hugo Chávez, muito chegado ao regime chinês, Pietro Parolin, cardeal Pietro Parolin, o número 2, não é? Do Francisco. Dizem que Francisco preparou para que ele, o Pietro Parolin, torne-se o próprio próximo Papa. Para isso, Francisco nomeou aí mais de 120 cardeais. Vamos ver se na hora do conclave essa estratagema vai surtir efeito. Bom, mas os homens, inclusive os cardeais, os papas, fazem os planos, mas quem decide mesmo os destinos quem decide mesmo os destinos é Deus. É Deus. Muito bem. Pietro Parolin, como eu disse, há uma matéria em O Globo, as fraquezas de Pietro Parolin, o favorito para se tornar o próximo Papa, e seus laços tensos com Francisco. Tensos pero profundos. Meus amigos, mas por que a notícia deste vídeo? Jornais italianos estão dando conta de que há algumas horas este homem, Pietro Parolin, favoritaço, que vem usando até adereços aí, durante as missas, agora após a morte de Francisco, do próprio Papa Francisco, o Papa morto. Pietro Parolin, segundo alguns jornais italianos e jornais argentinos, passou muito mal em uma essas grandes reuniões que eles estão tendo, as congregações que antecedem aí o início do conclave no dia 7 deste mês de maio. Teria passado tão mal Pietro Parolin após um dissabor, após ter ouvido de colegas cardeais coisas que ele não gostou, que ele veio a desfalecer, passou muito mal, demoraram mais de 1 hora para reanimá-lo. Alguns falam em derrame cerebral, outros falam em um grande pico de hipertensão ou coisa do tipo. Deve-se dizer, entretanto, que o Vaticano, como sempre ocorre, as versões oficiais são bem estranhas. O Vaticano vai dizer assim, mas o Vaticano não mente. O Vaticano é um Estado político mente. O Vaticano diz que não houve nada, que é fake news, que Pietro Parolin, 70 anos, continua com saúde de ferro e não passou mal. Interessante, então. Então, quem plantou essa notícia? Vamos admitir que o Vaticano esteja com a razão, que Pietro Parolin não tenha tido nenhum piripaque gravíssimo e tal. Quem plantou essa notícia por meio de jornais italianos? Quem se deu o trabalho de plantar isso? Então, o Pietro Parolin não está tão querido, desejado e acertado como se pensava. Porque se ou foi verdade, ele teve um derrame cerebral, e olha que coisa que o Espírito Santo... Agora, se não foi, se é como o Vaticano está dizendo que ele está com saúde de ferro, significa que ele está com um grande número de antagonistas dentro e fora do conclave. Não está tão querido assim, não é tão querido Pietro Parolin. Bom, o fato é que nós não sabemos. Depois que, segundo o Vaticano, como que é o Vaticano? Essas fake news foram ditas, entretanto, depois disso, fake news ou não se viu mais o Pietro Parolin nessas congregações. Hoje já são 3 de maio, Pietro Parolin, que andava todo serelepe para cima e para baixo, tomou Doril e sumiu. Talvez amanhã apareça, talvez não. Eu tenho uma solução. Muito bem, já que o Pietro Parolin, como também boa parte dessa cúria do Francisco, é chegada ao Lula, ou agora a Janja também, peçam o telefone do Dr. Calil de Deus, que nós aqui no canal chamamos carinhosamente de a esfinge de jaleco branco, Dr. Calil de Deus, protagonista maior do circo libanês. Chamem-no. Ele levanta defunto. Chamem-no. Vamos entender isso aqui? Vamos ouvir isso aqui. Isso está aqui na mídia argentina,
Diz assim: Pietro Parolin, el cardenal de 70 años, sofreu uma enfermidade repentina. O Vaticano está em alerta. Pietro Parolin, de 70 anos, cardeal de 70 anos, sofreu uma doença, teve um problema repentino de saúde. Vamos aqui ouvir. Contanos, por favor, o que se está contando ali em Roma? Isso aqui é um importante jornal da Argentina chamado La Nación. Pepe, ¿qué tal? Bueno, retomamos el contacto de Roma. Estamos a un costado del Museo del Vaticano. O repórter, ou ele é reporteiro, como eles dizem, está lá em Roma. Cuando estábamos trabajando aquí, intentando tener imágenes de la Capilla Sistina, llega una alerta de última hora acerca de la salud de... Ele está dizendo que estava ali na praça, em Roma, tentando captar imagens da Capela Sistina, quando de última hora chegou esta notícia que o Vaticano já desmentiu. O Vaticano Parolin é um menino de 18 anos fortíssimo. Pietro Parolin, el ex secretario de Estado, ya que el Vaticano se queda con sede vacante, en estos momentos no es el secretario de Estado, pero la noticia, según un periodista muy respetado de Italia, marca que Pietro Parolin, considerado uno de los aspirantes al papado... A notícia não veio por qualquer tabloide. Como ressalta esse jornalista, que é de um dos dois maiores jornais da Argentina, está lá em Roma. Um importante jornalista italiano, não é um mequetrefe. Um importante jornalista italiano disse o quê? 70 anos sufriu uma enfermidade repentina devido à hipertensão arterial. Sofreu um mal de saúde repentino devido à sua hipertensão arterial, à sua pressão arterial. Foi atendido por um equipo médico durante uma hora. Esto foi a última hora do dia de ayer. Passou mal e precisou ali mesmo ser atendido por uma equipe médica ao longo de uma hora. O incidente, como te decía, fue reportado por un periodista de mucha trayectoria aquí en el Vaticano. Incluso aparentemente se desmayó. Estuvieron varios minutos para poder reanimarlo y que vuelva a poder despertarse. Esto sucede en torno a muchos rumores. Desmaiou e levaram vários minutos para despertá-lo, para reanimá-lo. Que hay alrededor de Parolin. En las últimas horas Parolin dio una homilía, estuvo a cargo de una misa, en la cual aparentemente... Antes disso, o Parolin celebrou uma missa, proferiu uma homilia, vocês sabem o que é uma homilia, eu presumo, se não, pesquisem. E aí? Había muchos jóvenes jubilados por la juventud de los adolescentes que hay aquí en Roma en estos días, y no hizo mención alguna a los adolescentes. Cuentan desde dentro del Vaticano que eso le habría restado algunos puntos. Primero porque Francisco lo había dejado de lado en muchas de las decisiones que tomaba, ya en el último año aproximadamente, incluso favoreciendo a Tagle, que es el cardenal de Manila, de Filipinas. Aqui já começa a contar uma intriga, dizendo então que Parolin já não era mais o preferido assim tanto de Francisco. Francisco vinha cozinhando Parolin e dando assim uma olhada com mais carinho a esse Tagle, a esse, acho que salvo engano é filipino esse Tagle, né? É o que canta Imagine, é um cardeal, candidato a papa que canta Imagine. Há um verso dessa música dos Beatles que dizem: imagine um mundo sem religiões. Este Tagle que talvez se torne papa. Imagine. É pior que Francisco. Ele está cantando Imagine um mundo sem religiões. Bom, o sujeito pode cantar isso fora da Igreja Católica. Mas dentro da Igreja Católica é um sabotador, um apóstata. Não. En principio, junto con este momento de salud que atravesó en el día de ayer Parolin, bueno, ponen una luz de alerta, Pepe. Todo esto sucede en estos minutos detrás de estos muros. Nosotros estamos trabajando aquí a lo que es el extremo sur del Vaticano. No habíamos mostrado esta parte del Vaticano, este es uno de los muros. Detrás de ese muro arranca el extremo sur este del Vaticano, detrás está el Museo del Vaticano, se encuentra la Capilla Sixtina. Nosotros podríamos ingresar a la Capilla Sixtina, hay que hacer un avance de acreditación bastante importante, sobre todo para poder llegar
a la puerta de la Capilla Sixtina. En estos momentos se encuentra cerrada para la prensa, para el público. Tan solo pueden ingresar colaboradores del cónclave que se van a encargar de hacer estos barridos electrónicos y permitir que la seguridad del cónclave sea máxima. Porque a partir del 7 de mayo, Pepe, aquí va a suceder lo más importante del planeta. ¿Tenés alguna precisión adicional si se trató lo que sucedió con el cardenal Parolin de un derrame cerebral que podría tener? Olha aí, a mídia começa a ventilar a situação de derrame cerebral. Então, não é se for realmente, mas o Vaticano já negou. Se o Vaticano falou que não houve nada, é porque não houve nada. ¿Consecuencias que le impedirían incluso participar del cónclave? Pergunta se de fato é grave, que ele ouviu burburinho de derrame cerebral e se ele tem notícia de que o atual Estado o impediria de participar do conclave. La verdad que no, Pepe, se rumorea, no te voy a mentir, se rumorea que no sería un simple mayo Há rumores, se rumoreia, como ele disse, que não se trata apenas de um desmaio, mas de um derramito. Tensión arterial, es una persona mayor de 70 años. La verdad que ahora hay muchos rumores, Pepe, sería quizás algo irresponsable de mi parte plantear la posibilidad de un derrame cerebral que seguramente lo dejaría relegado del cónclave, pero sí podemos confirmar que se desmayó, que tuvo una crisis. O jornalista de La Nación, embasado, como ele diz, na notícia de um importante jornalista, não é qualquer um, é um cara que está lá e cobrindo o Vaticano há décadas, não é colocar seu nome na lama. Um importante jornalista italiano disse que aconteceu isso. O Parolin, braço direito do Francisco, favorito a se tornar papa, se desmaiou, ficou desfalecido então por mais de uma hora, levaram ali a equipe médica, os médicos enfermeiros mais de uma hora para reanimá-lo. Mas conclui aqui o jornalista, há rumores de que não se trata de um simples desmaio, consequente de um pico de pressão. Ele não crava que houve o tal derrame, mas ele diz, há rumores que teve. E se teve, ele está fora do conclave. Hipertensión arterial, que tuvo que ser atendido por aproximadamente una hora y que perdió el conocimiento durante esa hora. Esto sucedió ayer, pasadas las 6, 7 de la tarde, mientras los cardenales estaban de prácticamente día libre, con algunas reuniones privadas, una misa muy privada, con muy pocos cardenales, celebrando, homenajeando, recordando al trabajador en su vida. Pero bueno, parece que ayer el día le jugó una mala pasada a Parolin y esa es la información que tenemos ahora, confirmada por un periodista muy importante del Vaticano, italiano, que incluso... Jornalista que cobre Vaticano, muito importante da imprensa italiana, soltou essa frase que o Vaticano, por meio do Vaticano News, disse que é fake news. Tá bom. Então, um jornalista italiano construiu toda uma carreira sua de prestígio, e aí quando chega em 2025 conclave, ele resolve jogar tudo fora para criar uma fake news. Já viram isso, pessoal? Faz sentido isso? Lo ha publicado ya en medios en Italia, por eso es que nosotros nos hacemos eco de esta información por la relevancia que tiene este periodista. Pero el rumor... A relevância que tem esse jornalista. E outros meios europeus estão publicando. É por isso que o La Nación está dando também, ressalta aqui o repórter. El derrame cerebral... E é por isso que nós estamos também fazendo também menção a essa notícia aqui. Yo todavía no me animaría a darlo como confirmado, Pepe. Y la última pregunta, porque ya tengo que irme a otro puesto. Essa pergunta é uma pergunta necessária para o grande público ficar instruído, mas é uma pergunta boba no final das contas. Vejam essa pergunta. ¿Se sabe si esto puede llegar a alterar la organización previa al cónclave que estaba prevista para el 7 de mayo? Es decir... Ele pergunta assim, o âncora que está na Argentina pergunta ao repórter de La Nación que está em Roma. Olha bem, Parolin, Pietro Parolin, então passou mal, há indícios que foi algo muito grave, foi um derrame cerebral. Quer dizer, se isso ocorreu, será que se vai adiar, jogar mais para frente o conclave? O repórter vai responder o óbvio, é claro que não. Parolin pode ser grandão, pode ser preferidão,
Pode ter estreitado laços com Xi Jinping, pois estreitou que ele era um negociador de Francisco com o regime chinês. Pode ter estreitado laços também com a esquerda. Ele foi núncio apostólico, ou seja, diplomata também na Venezuela, do auge da democratura chavista. Pode ser o que for, mas, no final das contas, ele é apenas um cardeal. Pelo menos dois cardeais, sequer vão viajar a Roma porque estão muito adoentados. O conclave vai acontecer sem eles, por óbvio. É como uma eleição. Nem todos os eleitores podem ir até a urna no dia da eleição. Assim mesmo, aquilo ali é um colégio eleitoral, um colégio de eleitores. É um grupo de eleitores. Independente de ser Parolin, Parolinha, Parole, o que for, é só mais um cardinal, só mais um eleitor. Significa que, mesmo sendo favoritaço, se tombou o Parolin, mesmo que momentaneamente, já era. Vai cuidar da tua saúde e o conclave segue para ter início no dia 7. Não é um conclave de um homem só, é um conclave de colégio de cardeais. Bom. Parolin. Meus amigos, vamos observar com olhos bem grandes o que está acontecendo. Será que o Parolin passou mal mesmo? Estão escondendo? O Vaticano não mentiria. Não. O Vaticano não é dessas coisas. Bom, o Vaticano que eu estou falando, o Estado do Vaticano. A Santa Sé, a Igreja Católica, não se resume ao Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano, como o Estado brasileiro, como o Estado norte-americano, é político. E político falta com a verdade. Dê seu like, inscreva-se. Se você já está inscrito, confira aí a sua inscrição. Muitos de vocês estão notando que quando vão conferir a inscrição, uma surpresa, alguém desinscreveu vocês. Todos os dias, dezenas e dezenas me falam. Então confiram aí todos os dias se a sua inscrição continua aí. Além disso, não espere ser notificado. A plataforma notifica menos de 0,5% de vocês. Então, qual é o remédio? Entrem no canal independente de notificação todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Haverá sempre conteúdos novos. O que eu devo pedir mais a vocês? Comentem, deixem aí os seus comentários educados, compartilhem. Um grande abraço.